Olá, Habibits, está no ar mais um episódio, o maior podcast árabe da internet. Sejam todas bem-vindas e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a sexualidade feminina, a visão da neuropsicóloga Assoili a respeito desse tema, das mulheres brasileiras, como enxergam a sexualidade feminina e como que as mulheres árabes muçulmanas também enxergam e vivem a sexualidade feminina. Então, quero agradecer aqui a participação da neuropsicóloga Assoili. Prazer estar aqui. Vai dar um show aqui para nós, não perca, fica até a final. Vamos. Então já compartilhe Com certeza. esse vídeo, já mande já para sua amiga, já mande para a família, para o papagaio, para o cachorro, enfim, para todos, para poder assistir. Por quê? Porque é o serviço de utilidade pública. Tenho certeza que você vai transformar a sua sala, seu quarto, seu cantinho, também no espaço aqui do podcast. Sejam todas bem-vindas. Se inscreva, compartilhe, dê um joinha para o YouTube entender e entregar esse vídeo para o maior número possível de pessoas. E também nós temos aqui a participação da nossa atriz, a Soninha, que está aqui sempre, claro, interpretando e representando uma seguidora que entra em contato comigo, compartilhando as suas histórias. E hoje, a história de hoje, pasmem, tem tudo a ver com o tema. E já já você vai entender o porquê que a Soninha está com esse véu, né? Bom, vamos lá então. A sexualidade feminina é um tema que é atemporal, porque faz parte do ser humano. E quando se trata de sexualidade feminina, a gente vem, no caso eu venho reparando muito o comportamento de muitas brasileiras na internet, nas lives, nas redes sociais. Quando aparece, por exemplo, um árabe na internet, fazendo live, fazendo o trabalho deles, porque todo mundo pode fazer live. Mas a questão não é a live em si, mas como é conduzido essa live. E eu venho percebendo nas lives, e também muitas Habibits, as pérolas do deserto, que fazem parte, que chegam até a minha equipe e querem, demonstram querer fazer parte do grupo Jornada Árabe para aprender sobre a cultura, eu venho percebendo e constatando que essa questão, meninas, da sexualidade feminina está muito aquém. Está muito atrasada. Também percebe-se que esse tema não é discutido nas escolas básicas, nas escolas públicas, nas escolas privadas. Existe um tabu em cima desse tema. E por conta desse tabu que é cultural, a gente sempre vai bater na tecla da cultura, por conta da questão cultural, esse tema ele não é abordado. Isso faz com que o país, da grandiosidade, né, intercontinental como o do Brasil, fique atrasado, porque não trabalha a questão da evolução humana. Então eu vejo que muitas brasileiras na internet acabam tendo um comportamento muito indesejado, porque daí soma aquela questão, a vontade de querer seduzir um árabe, um muçulmano na internet, e elas passam a régua dizendo que a forma de sedução, a estratégia de sedução para conquistar ali um árabe ou um homem muçulmano é do mesmo jeito. Então são culturas diferentes. E a gente vem explicando, inclusive, se você, Habibit, quer entrar, fazer parte do grupo fechado exclusivo, é só você me acompanhar lá no Instagram, me chama no particular que te explico melhor como faz para entrar nesse grupo, a Jornada Árabe. A maior imersão na cultura árabe que você já viu. Você não encontra em qualquer lugar. Mais de 1.500 brasileiras já passaram por esse grupo e hoje posso dizer que são outras mulheres. Não são mais as mesmas mulheres. Literalmente são as mulheres maravilha. Estão blindadas com conhecimento. Então eu quero pedir para a doutora explicar um pouquinho, falar um pouco da sexualidade feminina e por que desse comportamento todo que elas têm nas redes sociais e muitas vezes se colocando em risco, né? Porque sabemos que a pessoa do outro lado muitas vezes não tem uma boa intenção. Com certeza. Eu vou falar sobre sexualidade versus desumanização.
E eu vou circular um pouquinho na teoria de Viktor Frankl, que ele busca, né, o sentido pela vida, a terapia, né, a cura pelo sentido. Uhum. E ele vai fazer uma crítica muito forte sobre a questão do reducionismo, que Uhum. você reduz a sexualidade Uhum. a um fenômeno pseudocientífico, Uhum. reduz ou deduz, né, a um olhar subhumano. Nossa. E ele vai falar que o amor é colocado como sublimação da libido e do desejo sexual. Uhum. E que hoje, diante de um vazio existencial muito grande do ser humano, há uma inflação sexual, uma inflação da libido, Uhum. onde o foco é só a questão do sexo propriamente dito. Então, ele vai fazer uma crítica, porque a sexualidade humana não pode ser vista como um meio, só como um meio para um determinado fim. Uhum. Né? A sexualidade deve ser vista num relacionamento amoroso. E como hoje as pessoas têm colocado muito o outro ser humano como um objeto, Uhum. e daí que ele faz a crítica, porque o parceiro não pode ser vista como um objeto, mas como um sujeito, né? Uhum. E daí, quando eu olho dessa forma, há essa desumanização do olhar da sexualidade. Uhum. Como experiência na clínica, eu vejo muito hoje, quando as meninas elas buscam um relacionamento, a pessoa que está ali com ela conversando é apaixonada, extremamente apaixonada, quer compartilhar uma vida junto, de um casamento, e até conseguir a relação sexual. No momento que eles conseguem, eles simplesmente desaparecem. Nossa. Porque o foco não está mais na via do amor, do encontro, em eu tocar o outro com a minha alma, com o meu coração. Não existe mais isso, existe só o ato em si. Uhum. E daí Viktor Frankl critica que é um reducionismo, porque você reduz a inflação sexual, porque eu só penso nisso, eu só estou focado na relação em si. E é muito mais que isso. O ato sexual. No momento que eu vou pela via do encontro, pela via do respeito, em olhar para o outro como um ser humano e não como um objeto, Uhum. aí materializa uma coisa linda, perfeita. E o que hoje a gente tem visto é essa questão de só focar no sexo. E daí você reduz muito, tem uma visão muito reducionista sobre essa sexualidade, porque ela é muito mais que isso. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, e nós devemos ser respeitados como tal. Eu não critico ao meu olhar, né, agora, eu não critico as pessoas que vivem dessa forma, só que o que eu tenho percebido, através da experiência clínica, que há um sofrimento muito grande quando você tem esse olhar desumano. E para você humanizar essa sexualidade, você não pode considerar ela só como meio para um fim, não pode usar o outro só como uma procriação, né? Uhum. E não tratar o outro como um objeto. Porque no momento que tu faz isso, tu desumaniza a sexualidade. E daí a gente acaba se perdendo como pessoa, como ser humano. Nossa, profundo, né?
Você falou num ponto, doutora, que a sexualidade em si seria, vamos dizer assim, o degrau final de um relacionamento, vamos dizer assim, Uhum. né? Me corrija se eu estiver errado no meu exemplo. É o fechamento, O né? fechamento. No momento que eu me encontro com o outro, que eu respeito o outro, que eu amo o outro, aí a gente materializa através do sexo. Ele vem para completar, né? Aquilo que eu já estou vivendo com o outro. Mas a gente, normalmente, hoje a gente está fazendo tudo o contrário. A gente vai para essa inflação sexual, a inflação da libido e esquece, né, de encontrar o outro como uma pessoa, como um ser humano. Falando de sexualidade feminina, essa inflação, como você bem disse, doutora, não seria a necessidade, talvez, que a mulher brasileira está tendo em querer mostrar ou se igualar com os homens até então, porque os homens sempre viram a sexualidade como assim, o caçador, os predadores. Uhum. É aquela igualdade de gênero, essa busca constante nessa igualdade de igual para igual, será que nesse momento não faz com que as mulheres se percam, mas elas não sabem lidar com isso? Acaba expondo muito mais do que deve, porque entra a questão da emoção também. A mulher é muita Também. emoção, né? Uhum. Então, elas utilizam muito emoção, vai no embalo, vai nessa confusão, sendo que o resultado final disso acaba sendo catastrófico. É sofrimento. É quando você não vai pela via do encontro, pela via do amor, pela via do relacionamento, há muito sofrimento. E também a questão que desumaniza, a questão da irresponsabilidade também. Uhum. Né? A responsabilidade do homem, né? de tratar e colocar ela como um objeto, Uhum. né? E ela não saber identificar quando ela está se colocando como objeto ou quando ela está se colocando como uma pessoa. Uhum. Porque quando ela vai como uma pessoa, ela vai com muita mais clareza daquilo que ela está fazendo. Uhum. Só que, para isso, eu digo que ela tem que estar emocionalmente muito bem equilibrada e sem nenhum trauma, com a relação emocional dela resolvida. Porque aí ela consegue fazer diferente. Tá vendo só, meninas? Ou seja, muita terapia. Tem que fazer muita É porque terapia. vem os traumas, né? Vem toda a questão dos traumas, da baixa autoestima, da cobrança até social, né? Uhum. Desse papel dessa mulher que ela está hoje, né? Uhum. Que eu percebo também que essa mulher independente, essa mulher autônoma, essa mulher que se posiciona, ela está meio assustando o outro lado também, né? Ele não está Verdade. também preparado para receber e acolher essa mulher dessa É forma. verdade. Eles são infantis e irresponsáveis nas atitudes de tocar, né? Como diz o filósofo, ao tocar o Jung que falou, ao tocar a alma humana, seja outra alma humana. Ó, Só que isso. poético, né? Ao Uhum. tocar uma alma humana, Seja outra. seja outra alma. Parafraseando Jung, né? Ele diz isso, porque eu tenho que ir pela via de olhar como uma pessoa, como um ser humano, e não como um objeto que eu uso e descarto. E hoje está acontecendo muito isso, né? Por causa dessa inflação da libido. Então, eu tenho esse relacionamento e no momento que eu tenho o que eu quero, eu não quero mais, né? Eu descarto a pessoa, eu não falo mais com ela, e isso é doloroso para a mulher que não está preparada. Agora, a mulher que está preparada, ela não vai ficar chorando em nenhum momento, ela vai perceber que ela foi feita um objeto e ela vai dizer, não, mas eu não vou me colocar mais nesse lugar. E não vai haver sofrimento, só que para isso ela tem que estar emocionalmente muito bem preparada para reconhecer esse papel que ela desempenhou ali, né, nessa relação, e a forma que o outro conduziu também colocou ela naquele lugar, né? Então ela vai sair numa boa, com maestria, do cuidado, do amor e do respeito por ela.
É fascinante quando a gente cuida da gente, quando a gente tem essa clareza de ser pessoa no mundo, sabe? O seu papel na sociedade. Nessa, é, Aí entra a questão também da família bem estruturada, família que venha conversar, muitas vezes, com o seu filho ou sua filha, no momento, claro, devido, a respeito do assunto. Com a ajuda de uma profissional, obviamente. porque tudo desde a interna infância, tudo colocado, como você já falou, como um tabu. A questão mesmo cultural, né? Também se coloca dessa forma, desde a interna infância, como uma coisa feia, Uhum. né? Uma coisa que não pode ser falada. E a gente vê que muitas pessoas, muitas mulheres, mesmo depois de adultas, elas têm muita dificuldade de falar da sexualidade, por vergonha, Uhum. né? Então a gente precisa olhar isso com naturalidade, né? Como fazendo parte da vida da gente e olhar para isso com amor, né? Com amor. E isso acaba gerando, muitas vezes, internamente, nas Habib's brasileiras, essa confusão. Por quê? Aí entra a questão do interesse delas para se relacionar com o árabe ou com o homem muçulmano. Porque na visão da cultura muçulmana, a sexualidade ela é deixada para o final, para completar o relacionamento, como você bem disse. Uhum. Então, existe uma ordem cronológica a ser respeitada dentro da sociedade árabe. Então, o homem árabe ele não vai olhar para a sua pretendente, a sua futura esposa, ou até mesmo a sua esposa, com esse olhar de objeto. Mesmo porque existe uma base religiosa, né, que seria a base do Islã. Então, ele não pode olhar a mulher apenas para saciar a sua necessidade fisiológica momentânea. Então, ele só vai pensar em tocar na mulher depois que casar. Os antigos no Brasil era assim, né? Antigamente no Brasil tinha essa cultura. E foi perdendo com o passar dos anos. Essa ideia de flertar, de namorar no portão. Que perde o encanto, né? Namorar no portão, cortejar, pedir a mão da menina para o pai e para a mãe. Antigamente era assim no Brasil. Uhum. Na época dos nossos avós no Brasil era assim. Então existia uma organização legal. E eu acredito que naquela época a construção de uma família ela era De hierarquia, né? hierarquia. Uhum. Então ela era construída com um alicerce muito, muito bem estabelecida. Tanto é que casamento nas antigas durava a vida toda. E essa geração daí mistura a questão das mídias sociais, dos filmes, do encantamento, das novelas, que vende essa imagem de uma família margarina, mas ela não está preparada, igual você falou. E quando você não vai para a questão sexual já no início, você é discriminada por isso. Porque você é antiquada. Ai, nós somos adultos, quer dizer que somos adultos, a gente pode fazer as coisas irresponsáveis, Olha, né? uhum. Não, e ter essa clareza do como a gente quer fazer, da forma que é melhor para a gente, porque a gente precisa desse encanto, dessa sedução, né? Como tu falou, né? E devagar, né? E não, mas as pessoas normalmente cobram da mulher já para ir direto para a cama, né? E não é dessa forma que se constrói um relacionamento, tanto que os relacionamentos que iniciam assim terminam logo. Porque os caras, eles só querem o sexo e vão embora, né? Usam a gente, né? Nós somos um objeto e a gente não pode deixar mais fazer isso com a gente, sabe? A gente é uma pessoa, a gente tem sentimento. Exato. Mulheres, fiquem alertas, saibam fazer as suas escolhas com liberdade, mas com responsabilidade naquilo que vocês estão procurando e não deixar mais as pessoas fazerem a gente como um objeto de uso, que só usa e depois descarta, né? E muitas mulheres novinhas aí na faixa etária dos seus 20 e poucos anos, claro, todos nós passamos por essa sensação de que nós temos ali uma vida longa pela frente e que a velhice
Nunca vai chegar. Então, muitas acabam agindo dessa forma, vamos dizer assim, achando que eu tenho que aproveitar minha juventude, aproveitar minha... Enquanto sou jovem, enquanto sou uma mulher jovem, sou uma mulher desejada. Só que assim, o que as brasileiras precisam perceber é o seguinte. Você hoje tem 20 anos. Você é desejada, flertada pelos homens. O homem, independente da idade que ele venha a ter, ele vai conseguir arrumar alguém. Não seria uma questão, não estamos levantando uma bandeira do feminismo ou o machismo aqui, não é isso, mas é do comportamento. Então, ou seja, o homem, se ele tiver 20 anos, ele vai arrumar alguém. Se ele casar e tiver 30 anos, não deu certo, separou, depois de um tempo ele já vai arrumar outra. Sempre mais jovem que ele, normalmente. Tá com 40, 50, 60, 80 anos, ele sempre vai ter uma mulher mais nova ao lado dele. E qual é o papel da mulher na sociedade? Aí entra no que você falou, doutora, né? De saber o seu lugar e se valorizar. Porque se ela fica nessa brincadeira, entre aspas, de joguinho, de que hoje eu sou uma mulher empoderada, hoje eu posso pegar quem eu quero. E ela fala isso enquanto ela é nova. Numa sociedade como a sociedade brasileira que descarta o que é velho, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, o tempo passa para essa mulher. Então, enquanto ela tiver 20, 30 e tiver tudo em cima, ela consegue alguém. É por isso que eu falei sobre a inflação da libido. Porque quando está focado nisso, o Viktor Frankl vai falar que hoje em dia é por causa do grande vazio existencial. A pessoa ela tem que buscar um sentido de vida. Quando ela não tem sentido de vida, quando ela fica nesse vazio existencial, ela tem essa inflação da libido, a inflação sexual. Só que, da forma que você falou, da forma que elas circulam nesse meio, dessa forma, sem a responsabilidade do cuidado com ela, há muito sofrimento. Ó. E muitas sofrem. Muito sofrimento. Entram até mesmo em depressão. Depressão, angústia, perda da identidade, não se reconhecer mais como uma pessoa, casamentos destruídos porque ficaram nessa inflação da libido e daí procuram outros parceiros, depois se arrepende, porque quando você tem um vazio, você não tem um sentido de vida. E é preciso um sentido de vida para você não ter esse vazio existencial. E nessa perda de sentido de vida, aí você foca muito na questão, não na questão do sexo, né? Na questão da libido. Uma coisa momentânea. Como se só aquilo fosse importante para ser feliz e para estar bem. Existem outras coisas que você pode buscar sentido de vida. Isso, como a gente já falou, isso só vai fazer um fechamento de uma completude maior de estar com o outro como pessoa. Mas eu acho também... Por favor, pode falar. Pode. Eu acho assim, que quando a ajuda mulher... aí. Mas que quando a mulher ela é uma pessoa que ela tem a sua autoestima elevada, que ela é uma mulher... trabalhada bem com ela mesma, eu acho assim que mesmo com o passar da idade, dentro da faixa etária dela, ela pode se sentir também ainda desejada, ainda com a sua libido em alta. Por quê? Porque ela se reconhece, ela sabe do seu potencial. Claro que ela não vai ser a mesma com 20 anos, mas dentro da sua idade, ela também consegue se enxergar como um empoderamento. Com certeza. Né? Então, por isso que eu acho importante esse autoconhecimento, né? Não dependendo, não se projetando no outro, mas nela mesmo. Porque ela se completa. Se eu não for desejada por um, eu vou ser desejada por outro. Porque ela tem que se fazer ser desejada. E para isso ela tem que se amar, ela tem que se gostar, ela tem que se olhar no espelho e falar: eu estou viva, eu posso muito ainda. Apesar de ter marcas no seu rosto, seu corpo não ser mais o mesmo, mas ela consegue se fazer desejada ainda, porque há alguém que vai olhá-la, se ela se sentir com isso com ela. Agora, se ela não se reconhece, se ela, né, não se ama, é claro que daí ela sempre vai ficar aquém ali.
Mas se ela tem isso com ela vai conseguir. Mesmo na sua idade, dentro da sua faixa etária ali, alguém vai olhar diferente, sabe? Eu acho isso importante. Por isso esse autoconhecimento, às vezes quem não consegue procurar ajuda, para não se deixar, tipo, ficar uma plantinha murcha num vaso. Mas sempre ser regada, para sempre estar viva. Porque a gente está viva, a gente está vivendo. Eu acho isso bem importante. Qualquer idade, né? É importante você se olhar dessa forma, né? Com autoconhecimento, com respeito e com cuidado com você, né? E tem aquela questão também, a mulher que ela vai na questão muito momentânea, do prazer momentâneo, ela acha que ela está sendo empoderada na cabeça, né? Internamente dela. Ela acha que está sendo empoderada, que ela está de igual para igual. Ela acaba não fazendo boas escolhas porque ela não está usando a razão. É aquilo que eu falo lá no grupo Jornada Árabe, que eu explico também para as, eu chamo de meninas, carinhosamente de meninas. É saber jogar esse jogo. Enquanto a mulher ela não estiver disposta em querer aprender a jogar esse jogo, porque é um jogo. É jogo do amor, jogo do flerte. Enquanto a mulher não estiver disposta em querer aprender a jogar esse jogo, ela sempre vai ser a parte vulnerável. A parte que vai levar a pior. Vai carregar essa carga, vamos dizer assim, do sofrimento, igual você falou, né, doutora? Porque, na verdade, o que acontece? Não estou falando generalizando, né? Claro. Na maioria das vezes, a mulher, ela sempre busca uma relação estável. Uhum. Ela deseja ser amada, cuidada, respeitada. Ela quer isso para ela busca essa estrutura familiar. Uhum. Né? Então, ela vai nesse sentido de completude de uma relação familiar. Né? Sim. Mas só que daí acaba se frustrando, né? Porque o outro lida com ela como objeto, por exemplo, quando lida com um objeto. Ele só vai querer aquilo que ele está buscando nela como objeto e depois ele vai largar e ela vai sofrer daí, né? Uhum. Porque, na verdade, a maioria das mulheres, ela busca uma família, uma estrutura familiar. Sim, ela sonha com isso. Sonha. É cultural. E por isso que, no caso, né, as meninas procuram, porque tem toda uma cultura do homem que casa bonitinho, né? Então, elas buscam realizar esse sonho delas, desse casamento, dessa cultura, dessa forma de cuidar, mesmo não medindo e não avaliando as consequências do que ela vai sofrer ali na frente, né? E esse comportamento é muito visível na cultura árabe. Então não tem essa de ficar se pegando, o homem pegando mulher geral e só por pegar. Então o árabe ele só vai se relacionar com uma mulher, como eu disse, se ele tiver certeza que aquela mulher é para casar, que é para construir família. E eu acredito que esse comportamento cultural, na cultura árabe, atrai tanto as mulheres brasileiras. Com certeza, porque experiência clínica, a maioria ela busca uma família. E hoje é gritante o número de divórcios. E as mulheres divorciadas, eu sou divorciada, a gente procura alguém para ter uma família. Uhum. Né? Eu estou sozinha porque realmente não apareceu alguém para casar com... Estou com 58 anos, vou fazer 59. Não parece. Obrigada, isso é um elogio para mim. Dia 26 de maio eu vou fazer 59 anos e eu ainda quero alguém para mim. Passa a receita dessa juventude aí. E quero casar também. Provedor, né? E quero casar, ter um homem ali, um companheiro, uma família estruturada. Eu sonho com isso ainda. Provedor também, né? De preferência, provedor, né? Porque daí também... Logo aparece um árabe para você, doutora. Logo. Os árabes de plantão aí que estão assistindo o vídeo no podcast.
né? E a gente procura isso, só que a gente tem que cuidar. Eu não entro em site de relacionamento, né? Mas a gente precisa cuidar muito esse lado, o que a gente quer para a gente, porque eu acredito que vai chegar. Sim. Em algum momento vai chegar, não precisa ter pressa. Mesmo porque Né? quem tá na ansiedade e fica procurando, só pega a curva de rio, né? É. Como tem um ditado popular, curva de rio, só tranqueira, né? E daí vem o sofrimento. E Mas aí, a gente encontra tranqueira, só que daí a gente aprende, né, através do autoconhecimento, da estabilidade emocional, que eu não preciso ficar Uhum, na relação que não agrega valor, é, de companheirismo, de respeito, certo. né? E já dentro desse clima, que tá muito bom, por sinal, E é tão bom esse lugar, sabia? Esse lugar, assim, quando você chega nesse nível de entendimento sobre você, sabe? é maravilhoso. Porque daí você não sofre, fica chorando por causa Isto eu de enxergo, homem. isso eu enxergo como um empoderamento. O verdadeiro Uhum. empoderamento feminino é isto. Uhum. Eu enxergo dessa forma. Este é o verdadeiro empoderamento feminino. A mulher saber quem ela é, a posição dela na sociedade e o que ela quer e onde ela quer chegar. Isto é verdadeiro empoderamento. Algo que muitas brasileiras na internet acabam expondo demais. E aí, chegando na cultura árabe, existe o misticismo, a fantasia da dança, a dança do ventre. Só explicando o porquê que a nossa atriz está com o véu, hoje aqui no rosto, ela vai explicar e vai relatar a história de uma seguidora que sempre se encantou com a dança do ventre, com a cultura árabe, mas o que despertou esse encanto foi a dança do ventre. Aí vem aquela confusão na cabeça da brasileira de não saber como jogar esse jogo, porque como que na cultura árabe seria aceitado ou aceitável a dança do ventre, onde a mulher ela expõe muito as curvas do corpo, mas na realidade o homem árabe não é isso que chama atenção, que não é aquele corpo escultural da mulher na academia, aquele corpo perfeito, a barriguinha, né, Trincada. trincado, o abdômen negativo, como fala. O árabe não liga para isso. Tem um ditado popular no árabe que ele fala, claro, não desmerecendo a mulher, ele fala assim: mulher boa é a mulher que preenche a cama. Então, ou seja, não liga para as curvas da mulher. Então, ou seja, a mulher ela tem que ser companheira, tem que ter uns princípios, tem que ter um bom comportamento, algo que muitas na internet não estão tendo. Eu acredito que esse comportamento excessivo da autoexposição possa vir aí dessa cultura da dança do ventre. Então, vamos perceber a história de uma seguidora, o nome é fictício, mas a história é real, interpretada pela nossa atriz Soninha. Então, meu nome é Fernanda, eu sou natural de Alagoas e desde muito pequena eu sempre fui fascinada pelas histórias de Egito, Marrocos, com os filmes, achava aquilo tudo muito bonito, muito diferente, né? E sempre me interessei muito. E na minha cidade, como não tinha uma situação financeira econômica muito boa, né? Eu resolvi, na minha adolescência, já partindo para a vida adulta, né? Procurar outros caminhos. E acabei indo embora, né? Fixei minha residência no Rio de Janeiro, né? E sempre com aquele desejo, daquele sonho, né? Da cultura do Egito e enfim, dessa parte. E gostava muito, né, de dança do ventre, né, de ver aquelas moças naqueles filmes, achava aquilo fascinante. E chegando no Rio de Janeiro, logo ali de início, até me acomodar, tudo certinho, eu já fui atrás de aulas, né, de alguma escola que proporcionasse a dança do ventre, né? Porque era um desejo muito grande e também porque eu também queria sair, né, daquela pobreza, né? Não aquela pobreza extrema, mas enfim, daquela vida mais humilde que eu levava lá em Alagoas. E vi o Rio de Janeiro me fascinou e eu acabei indo e acabei encontrando por via da internet uma escola que eu pudesse estar me matriculando, enfim, e estar frequentando as aulas. Nossa, foi muito maravilhoso. Eu me encontrei nas aulas de dança do ventre,
né? Achei aquilo, nossa, realizando um sonho. E nessa minha caminhada, eu encontrei com uma pessoa, né? Que ela me falava muito da dança do ventre, ela já tinha ido para Marrocos, para o Egito, levando a dança do ventre, né? Numa forma para estar ganhando bastante dinheiro. Daí ela ficou me contando que ela foi dançar, né, numa região do Egito, e ela acabou, em 30 minutos, ela ganhou mais de US$ 100.000 por 30 minutos com a dança do ventre. E ela foi me contando as histórias dela e eu comecei a ficar fascinada. E vi nisso uma forma assim, de estar mudando a minha vida. Né? Daí ela falou que qualquer coisa ela poderia estar me ajudando, né, me auxiliando para, né, tá realizando também esse sonho. E eu, como eu era muito, assim, muito de estar indo atrás, de estar buscando, eu procurei ser a melhor aluna de dança do ventre da minha escola, né? Onde tinha pequenos eventos eu procurava sempre mais, eu sempre procurava me especializar mais na dança, né? Cuidava muito né, do meu corpo, enfim. E acabou que ela conseguiu me agenciar para eu estar indo ao Egito, né, para fazer um trabalho. Aí fui atrás da documentação, fui atrás de toda, né, o que eu precisaria para estar indo ao Egito. E foi mandado um e-mail dessa conversa com ela, onde ela conseguiu me agenciar pela uma agência. Deu em torno de uns 45 dias, eu já estava embarcando rumo ao Egito, né? Porque eu teria sido escolhida, né, e contratada para fazer umas apresentações lá no deserto, nos acampamentos que tinha no Aras, a princípio. Nossa, eu fiquei assim, maravilhada, né? Nossa, era tudo que eu queria, né? E então, segui rumo ao Egito. Só que chegando no aeroporto, no Egito, que era para ser um voo direto. Só que não deu certo e tivemos que fazer uma escala lá para parar na Etiópia. Né? Então, o voo que seria direto já começou que não foi. Então, teve essa escala, paramos no aeroporto da Etiópia, né? Eu, né, sozinha ali com a minha bagagem, enfim, e meus sonhos, né? E chegando no aeroporto, eu vi que tinha uns homens, assim, meio estranhos ali, né, me olhando muito, e eu observava que me apontavam na minha direção e ficavam me cuidando, e eu comecei a ficar muito assustada com aquela situação. E eles iam e vinham e me mediam ali, olhavam, e eu comecei a ficar assim já muito medrosa. E naquele país, né, não sem conhecer ninguém, não falava a língua, nada ali, eu resolvi liguei para minha professora, né, da aula lá da Escola da Dança do Ventre, né, no Brasil, e pedi para ela uma orientação. E expliquei o que estava acontecendo comigo naquele momento ali, que eu estava no aeroporto, e contei o que estava se passando. Aí ela perguntou para mim, mas o que eu estava fazendo ali? Eu falei que eu tinha sido contratada por uma agência, que eu iria fazer uma dança no deserto, num Aras e tal. Daí ela começou a me perguntar, mas em qual família que você vai? De que família que é? Eu não sabia responder porque eu não tinha essa informação. Eles só falaram que iam me buscar no aeroporto, no Egito, e a conversa foi essa, que eles iriam me encontrar lá, né? Eles estariam identificados e eu iria até eles, a gente iria se encontrar. Aí ela começou a falar para mim que isso era muito perigoso. Muito perigoso, por quê? No continente africano, existe muita tráfico de mulheres ali, né? E ela falou para mim que aquilo ali é extremamente perigoso. E que ali é um lugar ali que eles fazem, eles pegam as meninas, as moças, né? E acabam aliciando para a prostituição, né? E que nessas festas, nesses desertos, nesses aras, existem médicos, existem dentistas, e acabam fazendo essa assessoria para as mulheres. Mas para quê? Elas ficam, tipo, presas ali com eles, né? Tipo, como se fosse um cativeiro.
e elas servem como escravas sexuais deles. E por que os dentistas? Ela me explicou. Os dentistas são para arrancar os dentes delas, para quando elas forem brincar nos Países Baixos, elas não machucarem eles. Então, os dentes delas são todos arrancados, né, para eles poderem ter esse conforto maior, né, porque de repente elas poderiam, né, mordê-los ou fazer qualquer coisa, então eles já estão prevenidos. E ela, assim, ela foi muito clara, ela falou, se eu tiver dinheiro para sair dali, não sair do aeroporto, sair dali onde eu estava, do saguão, ir até um guichê, comprar a passagem e retornar ao Brasil, que era para mim parar não seguir viagem ao Egito e retornar ao Brasil o mais rápido possível. Nesse entanto, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Mas com esse conselho que ela me deu, me levou a pensar, e todo aquele clima ali que estava diante dos meus olhos acontecendo, eu fiquei muito receosa. E o que eu fiz? Imediatamente eu acatei o que a professora me falou. E procurei, peguei todo o dinheiro que eu tinha, toda a quantia que eu tinha, que dava para comprar essa passagem de retorno, e acabei retornando ao Brasil. Então, eu agradeço a esse anjo, que foi minha professora, que naquele momento ela conseguiu me abrir os olhos, e, né, graças a Deus não aconteceu o pior comigo. E eu acabei retornei para minha pátria, e por esse motivo estou contando a minha história aqui para vocês. Tá vendo só que história Chocante. chocante? Então, seja uma Habibit, uma brasileira, que por pouco não entra numa fria. Por conta de um sonho, muitas vezes por desconhecer a cultura. Lembrando que nós vamos ter um episódio aqui no nosso Shakeflix a respeito da dança do ventre. Então, ou seja, na cultura brasileira é visto como normal, algo artístico, mas na cultura árabe, não. A mulher que dança, pratica, melhor dizendo, a dança do ventre, são só em festas, em algumas festas familiares bem tradicionais. Porém, muitas são estrangeiras que vão para alguns países árabes ou países muçulmanos, vista como é dito no Brasil, as meninas do job. Então, elas são vistas pelos árabes, essas mulheres são vistas dessa forma. Então, elas não são respeitadas. Claro que o árabe, quando casa com uma mulher, e caso ela venha propor para ele querer dançar a dança do ventre entre 4 paredes, ele não vai achar ruim. Por quê? Porque é casamento. Ela não vai estar expondo publicamente as curvas do corpo dela. Então, essa arte de dança do ventre, nos países árabes, não é visto por eles, os árabes, como algo bom, algo correto, né? Como moral. É visto como uma situação bem pejorativa. Então, as brasileiras que acham que vão conquistar um árabe e dançando a dança do ventre na internet, muito pelo contrário. O efeito é totalmente o contrário. Aí vem essa curva de rio, essa tranqueira da internet, que daí não vai respeitar a mulher como sendo mulher, apenas como um objeto, que nós conversamos no início do nosso bate-papo. Só que dentro da sexualidade feminina, também no mundo árabe tem o quê? Tem os famosos perfumes. Os maravilhosos que caiu no gosto popular do Brasil. Por quê? Pela fixação, pelo poder. Tanto é que aqui no estúdio, né, meninas, tá um perfume, tá exalando perfumes, um perfume maravilhoso aqui. Se a câmera, a tecnologia vai chegar nesse ponto. Mas que pena que ainda aí através do seu celular, do seu computador, não dá para sentir o perfume que nós estamos tendo aqui. Sentindo aqui. Nós temos aqui alguns modelos, algumas opções de fragrâncias. Dentro da cultura árabe existe o quê? A perfumaria, que não é porque eu estou falando. Muita gente que começou a usar relatam que a relação com o perfume árabe é uma relação, ou você gosta ou você não gosta, ou você se apaixona ou não, porque são muito fortes, intensos. Tem, claro, perfumes cítricos, atalcados, amadeirados, são várias opções. Só que na perfumaria árabe é visto que não tem essa questão do rótulo, de é perfume masculino, perfume feminino. Ele é o quê? Ele é um perfume compartilhado. Ou seja, tanto homem quanto mulher pode usar o perfume. Vai depender muito da reação que esse perfume vai ter no pH da pele. Então tem perfume que é mais doce, que vai reagir bem na pele masculina.
tem um perfume mais amadeirado que vai reagir bem na pele feminina. Então, por isso que eles são considerados perfumes compartilháveis. E tem um truque para fazer. Eles já, por si só, eles já fixam muito. Eu costumo falar brincando que eles grudam no osso. Literalmente, eles grudam no osso. Você toma banho, você pode lavar a roupa. Se você jogar na roupa, fica muito tempo. Você sente esse perfume por 2, 3 dias. Algo assim que não é possível ver em outro tipo de perfume. Quando você aprende a gostar e usar o perfume árabe, a sua régua olfativa eleva. E aí você não consegue usar mais outro perfume. Com certeza. Até trouxe aqui alguns modelos, até em nome e agradecimento pela CWB All Imports, que disponibilizou aqui algumas fragrâncias e são nossos parceiros. Disponibilizou aqui algumas opções que eu quero que vocês sintam. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ó, tem esse aqui, esse perfume. A embalagem é maravilhosa. Não, é uma joia, né? É uma joia. Tá vendo? Olha só. Inclusive, quem se interessar em adquirir e comprar um perfume árabe, basta acessar o site cwballimports.com.br. Nesse site já tem descontos para você adquirir. E além do desconto oferecido pela CWB All Imports, eles disponibilizaram mais um desconto para vocês, que são aqui nossas companheiras do Shakeflix. Então, se você digitar no ato da compra Shakeflix 5, você ganha mais 5% de desconto. Então, ou seja, a chance de você ficar perfumada e deixar aquele rastro de poder no ar, não tem mais desculpa. Esse perfume, eu quero que a Suri sinta, depois eu quero que a Soninha sinta e dê as suas considerações. O que você achou? Vai. Você está preparada? Estou preparadíssima. Pode borrifar na sua pele. Nossa, pode borrifar. Maravilhoso. Gostou? Vamos ver a reação aqui da Soninha. Tá preparada, Soninha? Maravilhoso. Lógico. Já nasci preparada. Não, olha o cheiro que já começa a exalar aqui no estúdio. Nossa, maravilhoso. Sem comentários. Sem comentários. Esse é um dos. Agora, eu vou dar mais uma opção para vocês experimentar. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Ai, Hoje sei toda cheirosa. Hoje. Não, olha esta embalagem, meninas. Olha isso aqui. É uma joia. É uma joia, né? Olha isso aqui. Lindo, maravilhoso. Muito ouro, A inshallah. beleza. Olha isso aqui. Beleza em objeto. É uma joia para você se auto-presentear ou presentear quem você ama. Sinta. Vai lá, Sueli, sinta isso aqui. Pode borrifar na pele. Eu quero de presente. Já quero de presente Já aí. quero. Vamos ver a Eu reação. já tô sentindo já. Meu pai, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Você vai se Perfeito. Você vai se lembrar Nossa. desse perfume aqui, ó, Gente, por dias. Fim de semana inteiro. Passa na roupa, para você ficar sentindo, ó, vamos por lá. dias. Vou ficar cheirosa até a noite. Quem sabe eu vou para um encontro hoje, né? Aí já tô cheirosa. Vamos ver a Soninha, você vai gostar dessa fragrância. Tem várias fragrâncias, tá, meninas? Vamos ver a reação. Agora vai nesse. Passa no seu colo também, aqui, assim, ó. Meu Deus. Bom, né? Maravilhoso. Não dá Saiba. pra escolher. Não tem. Não, é um doce, né? Não é. Cada dia a gente usa um. Cada dia usam. Ó, que maravilhoso. Então, assim, você também Maravilhoso. poderá adquirir qualquer perfume árabe. É só você acessar nesse momento o site da cwballimports.com.br. Lá já tem vários perfumes de desconto. Além disso, usando o cupom ShakeFlix5, você ganha mais 5% de desconto. E envia para todo o Brasil. Você que mora em Manaus, mora em Natal,
em Tocantins, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, enfim, no interior do Brasil, não tem mais desculpa. Ó, gostou do perfume árabe? A sua régua olfativa, assim, a sua exigência de perfume, você não vai conseguir qualquer outro perfume, usar qualquer outro perfume. Sheik, em média, quanto custaria um perfume, só para a gente ter uma noção Boa de pergunta. valores? Assim, para quem tem em casa, já vai acessando o site para ver ali as opções. Mas, em média, depende muito do tamanho, né? O CWB All Imports, ele proporciona também as quantidades diferenciadas também, tá? Então, assim, depende muito da fragrância, depende muito da fixação. Então, assim, é a partir aí, vamos dizer, um perfume bom assim como esse. Ah, mas desse daí eu vou deixar pra galera de casa ver o site para poder conferir o preço, tá? Para conferir o preço. E falando nisso, claro que a CWB All Imports, sabendo ou desconfiando que vocês iriam gostar e a régua da exigência de vocês iria subir, a CWB trouxe o quê? Presentinhos para vocês. Para o dia da mamãe. Olha só, tá olha vendo? só. Olha, Somos luxo. mãezinhas, que luxo. Para você. Ai, obrigada. Pode abrir e Que ver luxo, a fragrância. gente. Gente, que Que maravilhoso. luxo. Pra Sueli. Todo meu. Todo meu. Gente, olha o luxo. Olha o capricho, o detalhe, o olha. cuidado que a CWB tem para com seus clientes. Uau. Uau! Tem até mais coisa aí dentro, ó. Beijinhos para adoçar a Tem vida. Fini. Fini Maravilhoso. e perfume. Ai, que maravilhoso. Gente, olha a embalagem, olha só que Eles tratam bem os delicadeza. Nossa. Delicadeza. Agradecimento, né? Gente, essa vou ficar importadora. cheirosa. Show de bola. Obrigada pelo presente. Obrigada. Então, esses dois que vocês Obrigada. gostaram, meninas, essas duas fragrâncias que vocês gostaram, é o que vocês estão levando agora. Para você ver como a equipe da CWB All Imports, como ela conhece realmente a sua consumidora. Tá aqui, ó, na Uhum. frente. Deixa eu até falar para vocês. Esse perfume, para quem em casa tá curiosa, deixa eu até consultar aqui minha colinha, gente. Calma aí. Esse aqui, ó. Você tá Olha que perguntando, amor, né? gente, que Qual é delicadeza. a nota olfativa desse aqui. Então, ó, a notas de topo desse aqui é frutas, lírio, romã. Maravilhoso. É O que prosperidade. eu mais gostei foi ele. O Romã outro é maravilhoso, mas esse eu gostei mais, pro meu e aldeidos. maravilhoso. E a nota de coração é tuberosa, jasmim, gardênia, ylang ylang. Muito perfumado. Muito lindo. E notas de base, baunilha, almíscar branco, sândalo e ambroxan. Ou seja, bem docinho. Para quem gosta, né? De perfume docinho. Esse aqui é ideal. E eu adorei. Viu como é que o Viu só, cada uma gostou de uma. Já a que a Soninha gostou, deixa eu ver aqui as notas maravilhoso. Ai, meu Deus. olfativas Ai, gente. desse aqui, meninas. Estou muito cheirosa. Esse aqui, ó. Esse eu amei. Ó, esse aqui é notas de topo. Se você ficou curioso para saber o que é nota de topo, nota de cabeça, nota de saída, é só entrar em contato com a equipe da CWB All Imports que eles vão explicar direitinho para vocês. Ó, notas de topo: pimenta rosa, mandarina. Nossa. Esses dias eu comentei, falei assim, deveria ter um perfume que tivesse o cheiro de mexerica. Eu ia adorar. Muita gente não gosta, né? Mas eu ia gostar. E aqui tem mandarina, ó, como se fosse uma mexerica. Nota de coração: flor de laranjeira, que é muito usado também nos doces árabe, né? Que deixa perfumado o doce. Semente de cacau, jasmim sambac. E notas de base: baunilha, fava tonka e patchouli. Patchouli é que deixa Amo bem patchouli. docinho. Maravilhoso. Patchouli deixa é maravilhoso. um rastro de poder no ar. Então você pode, olha, quem sabe você... O poder de sedução e da conquista está aí. Você sabendo se valorizar, né, meninas? Sabendo a sua posição, o seu lugar na sociedade e, claro, usando coisas boas, se valorizando, não é E mesmo? deixando o seu rastro de perfume no ar. Seu Com rastro de certeza, poder no ar, não é mesmo? Poderosa. Seu rastro de poder. Perfume, tudo que é de bom. Você já tinha experimentado alguma vez os perfumes árabes? Já. Teve uma exposição uma vez aqui em Curitiba Uhum. de perfumes árabes e daí eu comprei 2. É? Pequenininho, viu, gente? Foi bem pequenininho, Eu já mas maravilhoso. conhecia também, mas nunca comprei nenhum. Mas eu já Olha só. senti as fragrâncias. Tem esse também. Essa é outra opção aqui, ó. Sinta.
Sinta-se aqui, Sueli. Nossa, que linda a embalagem. Gostei também. São joias, né? São joias. Meu Deus do céu. Olha a caixa. Só o vidro chega perto da gente e já tá cheirando. Esse aqui, ó, vem nessa caixa. Olha só que lindo, ó. Muito ouro, ó. Tá Nossa, vendo? maravilhoso. Muito ouro. Árabe sabe fazer as coisas, né? Riqueza. Isso é Maravilha. riqueza. Te dá- alcança aqui. As embalagens já dizem tudo. Vamos Riqueza. ver o que essa Soninha vai achar. Não, é fora de série. Eu sou fascinada por perfumes. Não tem explicação. Cada um é um. Só que tem um Cada segredo, um. sabia? Porque a fixação dos perfumes árabes, você vai falar mais a respeito dos perfumes em detalhe, mas uma dica que eu dou para vocês, que já também virou segredinho, esse segredinho já ficou popular no Brasil, que como se consegue fixar. Então, assim, claro, vai depender do pH da pele, o estilo de vida de cada pessoa. Então, se a pessoa tem ali o costume ou a necessidade de usar remédios diariamente, vamos dizer assim, isso também acaba interferindo no desenvolvimento do perfume. Até mesmo se a pessoa não se hidrata muito, não toma muita água, também interfere na fixação. Mas a fixação dos árabes são surreais, vocês viram, né? Maravilhoso. Você vai lembrar, Sueli, Maravilhoso. desse perfume aqui Pro resto da vida. por dias e dias. Nossa. Mas tem um Até segredo. porque eu ganhei, né? Então, Sim. vou estar sempre cheirosa. Obrigado, CWBL Imports. Então, assim, a fixação já é maravilhoso, né? Mas tem um segredo para você também prolongar mais essa fixação. Qual é? Sabe, não sei se vocês já ouviram falar. Sabe, o hidratante corporal. Uhum. Então, você faz o seguinte, você coloca hidratante corporal, né? Uhum. Você toma o seu banho e você passa o hidratante corporal para hidratar o corpo. Ao corpo. Lembrando que a hidratação tem que ser de dentro para fora também, né? Não adianta colocar Uhum. só creme corporal e achar Uhum. que vai acontecer um milagre. Então, toma ali a sua água, né? Diariamente. E passa ali o protetor. Tomou seu banho, joga ali antes de você sair. Até mesmo para dormir, por que não? Uhum. A Marilyn Monroe, ela dormia com 2 gotinhas da Chanel número 5, se não estiver enganado. Maravilhoso também. Maravilhoso. Mas imaginou você indo dormir cheirosa Mas sempre. ou cheiroso. Meu Sempre. travesseiro é cheiroso. Sempre. Então, assim, você Sempre. passa o hidratante nas mãos e você pega o perfume árabe e dá umas borrifadas no hidratante E passa. e passa no corpo. Uau, deve ser muito bom. Vai prolongar ali o tempo de fixação. Vai Boa dica. dobrar o tempo de fixação do perfume. Então, imaginou, ó, você saindo, fazer seus compromissos, vai trabalhar e o povo no seu trabalho ali falando, que cheiro que é esse? De onde tá vindo? Eu amo perfume. Eu amo. Por isso que tem muita gente que não conta o segredo do perfume que está usando, porque quer uma coisa de exclusividade. Então, hoje, essa exclusividade não existe mais. Então, você pode acessar o site da CWBL Imports e adquirir, escolher o seu perfume. Qualquer dúvida para saber qual perfume vai atender a sua exigência olfativa, a equipe da CWB vai conseguir te esclarecer prontamente. É muito, muito bacana. Também sabe qual outra dica que eu dou quando vai passar um hidratante assim? É você não seca a tua pele totalmente, você deixa a tua pele meia úmida. Fica mais perto do microfone. Você deixa a tua pele meia úmida, porque daí o hidratante, tua pele não tá totalmente seca, ela tá meia úmida. Então você quando passa o hidratante, ele vai secar com a tua pele. Ele vai secar. Então se a tua pele tá seca, ele vai ficar ali e tal. Mas se a tua pele estiver meia úmida e você colocar, ele vai secando junto com a pele. Aí ele parece que ele encalaca mais na pele. Ele fixa ali. Viu? Ele gruda ali. Que é a Com a hidratação. pele Que é a hidratação. úmida. A hidratação. Então imagina. Gostaram, meninas? Maravilhoso, maravilhoso. Gostei. Amei, Amei amei. o cheiro. Tá toda Amei. cheirosa aqui. Eu tô, ó, Então, assim, Muito por cheiro. luxo. dentro dessa questão da sexualidade feminina, olha só quanta riqueza, né? Uhum. Qual seria o seu recadinho que você teria para deixar para as nossas inscritas, as nossas pérolas do deserto? Qual seria a sua mensagem de amor? Eu quero deixar uma frase de Viktor Frankl, até vou colar aqui, né, a frase dele, que amar é a única maneira de captar o outro ser humano no íntimo da sua personalidade.
Ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Viktor Frankl. Ó, Então, eu deixo essa mensagem para vocês que vamos ser pessoas e se colocar no mundo como pessoas e não como objeto. ótimo. E você, Sônia? Minha frase é simples. Se ame inteiramente para você poder amar o outro. Olha, profundo, Profundo. profundo. Então, com essas mensagens motivacional em alto estilo, que quero agradecer também a audiência de vocês que ficaram até o final. Já se inscreva. E no próximo episódio nós vamos falar a respeito do empreendedorismo. Como é visto, encarado o empreendedorismo no Brasil e no mundo árabe. Porque tem um ditado aqui, onde o árabe toca vira ouro. E aí, a questão do uso da tatuagem, que é normal na cultura brasileira, mas no mundo e na cultura árabe, é visto com bons olhos? Isso você vai acompanhar no próximo episódio. Vejo vocês então, até lá.